Charlie, com a possível exploração do petróleo na costa do Amapá, quais impactos econômicos imediatos e de médio prazo podemos esperar para o Estado? É muito interessante. Primeiro, nós estamos num momento que é, depois de 12, 13 anos de estudos de vai e volta, licenciamento, negativas e tudo, finalmente nós temos a autorização para a avaliação pré-operacional. O navio sonda chega a Oiapoque agora no dia 29, no final de semana que vem, e aí vai iniciar esse procedimento que é para saber se tem petróleo. Então nós estamos numa fase de Prospecção, no caso, né? prospecção. É interessante porque na indústria do petróleo e gás, você fala exploração, você pensa que já é a retirada de petróleo. Não, exploração é pesquisa, é sondagem, é prospecção. Depois entra a próxima fase, seria a fase de produção. Para responder a tua pergunta, precisamos saber se tem petróleo. Nós sabemos que tem, mas se esse petróleo ele é viável, porque o custo de retirar o petróleo é alto e ele tem que ter uma quantidade e uma qualidade que o torne viável. Há muitas perspectivas, poder dizer, muitos indícios de que esse petróleo vai existir em excelente qualidade, porque já existem muitos poços próximos, especialmente na República da Guiana, no Suriname, alguma coisa na Guiana Francesa, muito pouco, né? Até mais um pouquinho para lá, Trinidad e Tobago e Colômbia, e até na costa da África, né? Que é a mesma placa tectônica. Ok, tem petróleo, é viável? Quanto que vai produzir e como isso vai repercutir? O Observatório Nacional da Indústria fez um estudo e pegando que se esse nosso bloco produzir 100 mil barris por dia, o que é uma estimativa razoável, isso vai gerar 10 bilhões de reais por ano em atividade econômica. Eu sei que 10 bilhões é um valor tão grande que a gente nem consegue imaginar, mas é importante comparar. Tudo que o Amapá produz é em torno de 20 bi. Então, nós vamos dobrar a atividade econômica do Amapá a cada 2 anos. Quanto que fica de impostos disso? Fica mais ou menos 3 bilhões entre tributos municipais, como ISS, estaduais, como ICMS, royalties, que é aquela parte que se paga pelo uso, participação especial dos postos de maior atividade e ainda programa de desenvolvimento e pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então é algo muito... Qual é a expectativa de impacto em emprego gerado, entre empregos formais, informais, diretos e indiretos? Quem está falando isso não é o Charles Shelar, não são vozes da minha cabeça, é um estudo com base na indústria do petróleo e gás, feito pelo Observatório Nacional da Indústria. 54 mil empregos. Pra você ter uma ideia, hoje o total de emprego formal no Amapá é 98 mil. Esses 54 mil não vão ser todos formais. Eles variam ali, dependendo da situação, entre 20 e poucos, 20 e 25 a 30 mil empregos formais. Mas observe o impacto disso com relação à atividade como um todo. Então, é uma oportunidade, eu não diria que é salvação da lavoura, sem ele é uma... Não, mas é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada diante da, como falamos na primeira pergunta, da necessidade de encontrar alternativas de atividade privada para desenvolver o Estado. Tem que pensar nessa questão a longo prazo, né, Charlie? Porque eu não sei quanto tempo vai demorar quanto tempo eles vão passar tirando o petróleo, se existir, né? Sim. Mas tem que ter um pensamento assim a longo prazo, né? Tipo, e tu falou de 10 bilhões, 30% fica entre tributos. 30%. Esse é o padrão, Charlie, mesmo? É o padrão. A indústria que mais recolhe tributos no Brasil e em grande parte do mundo é a indústria do óleo e gás, né? Porque eu vou abrir uma empresa de jornalismo, tá certo? Eu vou pagar basicamente o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, e só. A indústria do petróleo, além de pagar os tributos normais para o Estado, para o município, para a União, eles têm 2 tipos de tributos extras. Na verdade são 3, né? Mas 2 que são mais importantes. Um é o royalty. O royalty é uma contribuição financeira pelo uso do recurso. Quem paga isso é a indústria do petróleo, a indústria da mineração, a hidrelétrica, que usa o rio. Então isso é o royalty, que ele é muito forte. E existe um outro, que foi uma questão importante, que chama-se participação especial. O que é a participação especial? Se o petróleo, o poço, ele é muito rentável, passa a determinada situação, ele tem que dar uma contribuição extra, dividido para o governo federal
para o Estado e para os municípios confrontantes, né? E o terceiro que existe é um recurso que é obrigado a ser investido em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? E aí vai para um fundo, esse fundo ele é reaplicado nas universidades, no centro de pesquisa. Então acaba sendo uma indústria que gera assim, muito tributo. Além do que os lucros da Petrobras, boa parte deles, né, em torno de 20%, 25% vão como dividendos para o governo central. Então acaba sendo uma indústria importante. Se calcula então aí de 3 bilhões. 3 bilhões anos se tiver 100 mil, né? Se você tiver 50 mil, bate pela metade. Se tiver 200 mil, multiplica por 2. Depende da produtividade do poço e dos demais poços, porque na semana passada, na terça-feira passada, nós tivemos o início de um processo de mais 3 importantes poços aqui para o Amapá. Portanto, blocos. Mas